Pessoas curadas reagem diferente. Você está hoje amando ou só reagindo às suas dores? Me conta. Deixa eu tentar botar mais pra cá para ver se a imagem fica um pouco melhor. Me conta, como que você tá hoje? Você tá amando com qualidade, você tá amando diferente, você tá buscando um novo amor, você tá buscando ser amado? Ou você só tá reagindo de acordo com o que dá para ser nesse momento, com o que dá para ser feito, o agora? Quem ama, cuida. A gente só pode dar o melhor que a gente tem. Se a gente só tem amor, então a gente só vai dar amor. Se a gente só tem tristeza, angústia e dor, a gente só vai dar isso. Se a gente é mau caráter, a gente só vai dar isso também. Então, e a gente só vai receber isso também. Essa é a sacada. A gente só dar o que a gente vai receber. Não tem como. Alguma coisa está acontecendo aí. E eu tô refletindo muito sobre isso, sabe? Sobre, será que eu tô curado o suficiente? Será que eu tô bem o suficiente para me relacionar? E eu não tô falando nem relacionamento de homem e mulher, ou homem com homem, mulher com mulher, e depende do que cada um quer, né? Eu tô me referindo a relacionamentos, porque ninguém vive sozinho. Agora mesmo eu tava conversando com uma amiga e ela falou pra mim: Simone, a gente sempre vai precisar de alguém, ninguém tá sozinho. E realmente, a gente não tá sozinho nunca. E eu fiquei refletindo, será que eu tô sendo a minha melhor versão para as pessoas? Será que eu tô sendo a melhor versão? Eu tô entregando amor, entregando cuidado, integridade? Eu estou sendo quem nesse rolê? Eu tô curada o suficiente? Aí essas perguntas que eu me faço, se faça. Você tá curado o suficiente? Você tá amando o suficiente? Eu tô incomodada aqui, gente, desculpa, deixa eu só mexer aqui, porque eu tô achando que tá tudo tão torto. Mas eu acho que melhorou, né? Tá melhor agora. Ficou mais enquadrada. Toque, né? A pessoa com problema. Mas voltando, a gente tá amando o suficiente? A gente tá cuidando o suficiente? A gente tá se amando o suficiente? Você está gerando amor ou gerando dor às pessoas? Eu vi um vídeo no YouTube, do Reels, né? Esses vídeos curtos, né? Que os casais, sabe? Se agredindo. Às vezes ali no altar. Eu vi a menina cortando o bolo e o marido, né? Que eles já estavam casados, dando o bolo com o maior carinho e delicadeza. E ela esfregando e sujando e ele respirando. Deu vontade de falar assim: cara, por que tu casou com isso? Ela vai te dar isso. É o que ela tem. Ela tem essa agressividade, essa agressão. Pra quê? Então, às vezes, eu acho que quando as coisas não acontecem, ou quando há um divórcio, ou quando há uma separação, ou quando não consegue conciliar, é porque a pessoa tá tendo um livramento, sabe? Hoje eu procuro ver isso como um livramento. Se a sua relação, se você passou por alguma questão, por algum relacionamento e deu ruim, entenda que às vezes pode ser um livramento para sua vida, porque você podia estar numa relação frustrada, onde a pessoa só ia te contaminar, só ia te colocar para baixo, só ia te entregar dor. As pessoas, elas dão o que elas têm, e isso é muito real. E às vezes a gente está numa busca tão grande, tão louca, de querer amar, de querer ser amado, e a gente encontra pessoas erradas, porque as pessoas que a gente encontra não estão completas dentro delas, sabe? Não estão tratadas. E a nossa energia tá levando a isso, tá causando isso, tá trazendo pessoas assim. Então, a gente precisa se amar e se cuidar primeiro. A Bíblia não fala claramente: amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso me amar primeiro para amar o próximo. Tá tão claro. E por que a gente está escolhendo mal, escolhendo errado? Por que a gente está permitindo que as pessoas nos firam, nos machuquem? Porque a gente não está se amando. A verdade é essa. E a gente precisa se amar primeiro, sabe? Não pode ser tão difícil entender isso. É mais fácil. O entendimento precisa ser mais fácil. E essa é a pegada, sabe? A gente está curado a esse ponto para encontrar pessoas e situações e relacionamentos e amizades que realmente vão estar ali com você porque querem estar. Porque existe aquele grupo também de amigos que mandam mensagem
que só querem saber da tua vida. Pelo menos comigo é assim. Não sei se com vocês a vida de vocês é incrível, mas a minha é uma vida real, né? E comigo eu tenho isso. Eu tenho amizades que eu sei que às vezes eu nem tenho muito papo, às vezes eu nem posso falar muito no dia a dia, mas eu sei que se der um BO eu vou poder contar com aquelas pessoas, e são pouquíssimas e são específicas. Eu também tenho outro tipo de amigos que só vai estar comigo para saber da minha vida. Vai me chamar para um café. E aí, como que você tá? Mas é por interesse, é só para saber, pela fofoca, porque não deve ter o que fazer na vida. Eu não sei ainda qual é o rolê. Ou por inveja mesmo, eu não entendi ainda. E também nem quero. E essas pessoas a gente tem que fugir. Essas energias a gente tem que deixar fora. A gente tem que fugir disso. A gente não pode viver contaminado nisso. Mas o grande lance é encontrar pessoas que se conectam com a gente de verdade. Que a gente pode viver de verdade aquilo, sabe? Mas para isso a gente tem que estar tratado. Então, assim, se você tá saindo de um relacionamento, não entra de cabeça em outro. Não faça isso. Você precisa tratar suas energias, você precisa saber o que você quer. Quem é você e o que você quer. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando eu saí de um casamento, eu fiquei muito perdida, sem saber quem eu era. E eu acredito que é assim com todo mundo, porque quando a gente está com uma pessoa, a gente vive com aquela pessoa. Então a gente se conecta àquela energia, a gente vive uma rotina diferente, a gente agrega outras formas de pensamento. E quando a gente se distancia, só tá a gente ali. Então ali a gente tem que ser quem a gente é mesmo, quem a gente quer ser, ou quem a gente nunca imaginou que pudesse ser. A vida nos leva a isso, né? E depois que a gente encontra um caminho, que a gente se conhece, tem essa busca, a gente tem que tratar essa energia. A gente tem que limpar, claro, eu já falei aqui sobre laços de almas, que a gente tem que romper isso, a gente tem que orar quebrando todos os laços espirituais, né, na nossa vida. Mas quando já tá tudo limpinho, tudo organizado, a gente tá com a cabeça boa, aí sim a gente precisa se conectar e ver o que a gente quer. E já tentar identificar de cara. Eu vejo claramente que as pessoas dão sinais. E ninguém percebe os sinais, sabe? Isso é muito louco, porque todo mundo dá sinal. Às vezes fala assim, mas antes de casar era de um jeito. Não, gente, aquela pessoa não muda. Ela sempre foi daquele jeito. Talvez você romantizou de uma maneira aquela pessoa, porque quando a gente está apaixonado, a gente fica meio burro, né? E mesmo assim, com essa paixão, a gente tem que estar ligado, porque a gente está numa pegada aqui, principalmente esse canal. Quem está aqui nesse canal é porque já passou muita coisa na vida que já está ligado. Eu já peguei isso, já conversei com muita gente que segue esse canal, já li muitas mensagens e a gente está nessa pegada. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe quem a gente foi e quem a gente é hoje, e a gente já sabe o que a gente vai permitir as pessoas fazerem ou não com a gente. É fato isso. Mas o lance é, quando a gente sabe o que a gente quer pra gente, é onde entra a grande questão da busca, sabe? Da gente buscar e valorizar quem tá de verdade ali com a gente. Porque é inevitável. A gente vai encontrar a pessoa certa. É inevitável. Porque as energias se conectam. É inevitável. É uma atração que vem. E pode ser da forma mais aleatória. É o Criador que vai definir isso, não é nem a gente. A gente só precisa entender e saber o que a gente quer. Jesus fala que Deus fala que a gente não recebe porque a gente pede mal, a gente não sabe pedir. E se a gente pede mal, a gente não sabe pedir, por que a gente não tem que começar a pedir certo, pedir bem, entender o que a gente quer, para que a gente receba aquilo? Ele fala, me peça que eu vou te dar. Tá tudo ali na Bíblia, tá tudo tão fácil de ser entendido. Então por que a gente insiste em errar e não fazer direitinho o que já tá ali na cartilha? A Bíblia é o manual do homem. Não tem o manual do eletrodoméstico, não tem manual? Nós temos o nosso manual também e tá tudo ali, é tão fácil. Por mais que você ache que a Bíblia é um conto de fadas, ou um conto... Enfim, você pode achar isso também, você tem esse direito. Essa semana eu ouvia isso a respeito e achei até interessante, sabe? E estou sempre aberta para entender sobre isso. Mas mesmo assim, tem muitas coisas coerentes e claras ali que é inegável. Você não pode negar.
É muito real, sabe? É muito real. Então, assim, peça o que você quer, mas peça de verdade, sabendo o que você quer. E fique atento aos sinais. E procure dar aquilo que você realmente é. Procure dar aquilo que você realmente faz. Se você não está curado ainda, não entre no relacionamento. Pode ser de amizade, você vai detonar um amigo ou uma amiga, você pode destruir o seu amigo com palavras. Pode chegar alguém na tua vida querendo um conselho, querendo desabafar, e você não vai ter esse discernimento, que você vai estar tão ferido que você não vai conseguir dar o teu melhor. Pode ter pessoas que vão entrar na sua vida querendo te sacanear também. E você tem que estar atento, esperto para se cuidar e não deixar se permitir viver isso, porque todo mundo dá sinal. E com isso, a gente pode viver relações incríveis ou relações que vão nos destruir e nos levar lá para trás, ainda mais lá para trás, sabe? Então, assim, gente, todo relacionamento, todo tipo de relação, todo rompimento, toda dor nos faz crescer, nos faz evoluir, nos faz mudar, nos faz viver de uma maneira que a gente pode ser bom ou ruim. Vai de encontro ao que a gente vai querer viver, como a gente vai querer ressignificar isso, sabe? De que maneira a gente vai aceitar, vai viver, vai visualizar isso. Quando eu rompi um casamento de quase 24 anos, eu poderia ter ido junto, me destruído. Mas eu optei, eu decidi em não me levar, em não me destruir. Eu decidi me levantar, eu ressignifiquei de uma outra forma. E um divórcio destrói, eu já falei aqui várias vezes e eu nunca vou deixar de falar. Um divórcio, ele destrói tudo. O financeiro, o espiritual, o emocional, o físico, tudo. Por isso que Deus fala, né? Que odeia o divórcio e deve ser por isso. Porque destrói o homem, destrói famílias, destrói mentalidades, destrói instituições, se as pessoas, né, são de igrejas. E a gente precisa entender que a gente pode tirar o melhor disso também. De toda a derrota, de toda a dor, de todo luto, a gente pode tirar o melhor hoje. Porque só depende da gente. Só depende da gente escolher o que a gente quer. Só depende da gente amar ou odiar. Só depende da gente o jeito que a gente vai tratar. Só depende da gente deixar o outro tratar a gente bem ou mal. As possibilidades estão diante da gente. E a gente que vai no final dizer, escolher e decidir o que a gente quer. E esse vídeo eu queria muito falar sobre isso. O que a gente tem sido, quem a gente tem sido, o que a gente tem feito, como a gente tem se portado. A gente realmente está na energia de ser boas pessoas, de ser pessoas de valor, pessoas que vai querer estar junto, pessoas que vai querer viver, pessoas que vai querer dar o seu melhor. O que te motiva? A sua dor, os seus traumas? O que está te motivando hoje? O que está te fazendo caminhar hoje? É uma esperança de uma vida nova, de um amor, de uma nova percepção e perspectiva para você? Ou você está se movendo pela dor, pela angústia, pelo medo? Qual é você nesse rolê? Qual é o teu personagem? Porque eu entendo que a gente pode fazer melhor sim. Porque tudo depende da gente, sabe? Eu vivo de perto relacionamentos narcisistas. Um relacionamento narcisista na minha família, parentela, sabe? Não é de relacionamento homem e mulher, não. Na parentela ali. E eu vejo claramente como há feridas, como essa pessoa quer ferir todo o entorno. Porque ela só tem aquilo para dar. Ela só tem a dor. E eu entendo, por um lado, que a vida dela, desde muito cedo, foi tão dolorida, foi tão sofrida, e ela não buscou ajuda e não quis mudanças e ressignificar aquilo, que hoje é só dor que ela bota para fora, é só angústia, só peso. Mas também, por outro lado, as pessoas que cercam essa pessoa
Elas decidem se elas querem viver naquele ambiente ou não. Elas decidem se elas querem viver isso. Você entende que existe vários lados de uma mesma história? Existem vários lados que você pode se identificar. Você pode, às vezes, se identificar como um narcisista que está ali querendo sugar aquela pessoa. Você pode se identificar como uma pessoa que está sendo sugada, que está sendo abatida. E o que a gente vai fazer pra gente? O que a gente pode fazer de melhor pra gente? Primeiro, é se curar. Porque quando a gente se cura e quando a gente sabe quem a gente é, quando a gente tem a convicção de quem a gente é, primeiro, ninguém vai mexer com a gente, de nos ferir. E segundo, a gente vai dar o melhor e o ambiente vai mudar, mesmo que seja um ambiente de caos. Como a gente é diferente, vai tudo mover de maneira diferente, sabe? Então que hoje a gente venha ter essa percepção. Hoje eu quero muito estar com vocês pensando nisso, sabe? De ter uma melhor percepção de coisas, situações, relações e pessoas, de como a gente pode viver, de como a gente pode deixar as pessoas atingirem a gente ou não. E principalmente que todos aqui venham chegar àquele nível de estar preparados para receber o grande amor. O grande amor nas amizades, o grande amor nos relacionamentos, o grande amor. Sabe o que é um grande amor? É você ter uma avó ou um vô, que eu acho isso incrível, e numa tarde você ter... E eu falo isso porque eu vivi isso, sabe? Numa tarde eu poder ir visitar a minha avó e ficar ali batendo papo. E papo assim, mais bobo possível. Fazer fofoca do vizinho, fazer fofoca do parente distante, porque era isso que minha avó fazia. Quando eu ia visitar ela, eu chegava lá, geralmente chegava com pão, que eu ia na padaria, botava meu filho na escola e chegava com pão. E aí, vó, tudo bem? Sentava lá, oi, minha filha, senta aqui. E a gente começava a conversar. E eu não tomo café preto eu não gosto de tomar, então eu só ficava ali mesmo pelo papo, sabe? Eu só ficava ali pelo contexto, por estar, né? E isso é uma forma de viver um amor. Eu vivi aquilo, eu tenho boas recordações disso. Ela já teve a arrasta para cima dela, ela já virou estrelinha, como minha filha diz. Mas eu vivi isso, sabe? E eu tenho memórias boas sobre isso. Eu vivi esse amor de uma neta, que era uma neta querida e preferida, e de uma avó que era... aquela avó que queria me contar tudo. Como ela sabia que eu era desinformada, porque eu nunca sabia de nada, eu nunca estava envolvida nas coisas da parentela, ali da família, ela me informava de tudo. E eu nem queria saber, mas eu queria estar ali com ela conversando. Era o meu momento ali, sabe? Porque eu sabia que isso ia passar, porque tudo passa. Acho que essa frase, eu não sei se é realmente, mas eu acho que é do Chico Xavier. E eu já vi amigas minhas que até tatuaram, tudo passa. Já vi em lugares escrito essa frase e eu acho essa frase muito real. Porque tudo passa. Tudo, absolutamente tudo. Relações passam, amores passam. Situações do dia a dia, dores, sofrimento, tudo passa. Tudo, absolutamente tudo passa. E coisas novas a gente tem que agregar para as coisas chegarem até nós. E isso com a minha avó... tá na minha memória, sabe? Eu lembro claramente, eu quero deixar isso, eu não sei nem porquê, mas eu acredito que possa fazer uma reflexão para alguém que está assistindo esse canal, porque sempre eu peço a Deus para que todo vídeo seja para a pessoa certa ouvir. No final da vida da minha avó, ela estava com câncer e ela já estava tomando morfina, ela ainda estava em casa nessa época e ela estava tomando morfina e ela sentia muita dor. E ela nem abriu os olhos de tanta dor que ela tinha. E eu fui um determinado dia visitá-la e a minha filha era pequena, devia ter uns 7 meses de vida, minha filha. E aquilo me chocou de uma maneira, porque ela... eu não morava mais nesse bairro onde minha avó morava, né? Que hoje eu retornei. E eu vim do meu bairro, da onde eu morava no Rio, nesse bairro do Rio, para poder visitá-la. Eu morava na zona oeste do Rio de Janeiro e minha avó morava na Baixada Fluminense, para quem entende um pouco, para se situar. E eu fui para minha avó e eu vi uma demonstração de amor tão linda e genuína. Uma mulher idosa com câncer, ela tinha Alzheimer, olha isso. Ela estava no final da vida dela, da jornada dela mesmo. E ela, quando eu cheguei, ela lembrou de mim, até me emociono, mas ela lembrou de mim, lembrou da Mariana, minha filha, que tinha 7 meses, mesmo com dor, ela sentou de olhos fechados, porque ela não conseguia nem abrir os olhos direito, e pediu para segurar ela no colo.
Ali eu vi uma demonstração genuína de amor, sabe? Porque as pessoas às vezes acham que amar é se declarar, amar é casar com aquela pessoa, amar é ser incondicional. Não, gente, o amor está nos detalhes. E isso eu vi uma demonstração de amor. Ali ela me ensinou alguma coisa que me marcou e hoje eu tô passando para vocês. Ali eu vi uma demonstração clara de amor, clara, sabe? E me marcou. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu saí da casa da minha avó, que eu me despedi dela, eu fui na casa de uma outra pessoa, que eu vou falar aqui, e eu não me importo hoje. Antes eu até me importaria para evitar. Hoje eu não me importo porque hoje eu tô muito bem resolvida e que se alguém não tiver é um problema da pessoa. Naquele dia eu saí da casa da minha avó, fiquei ali um pouco, e depois eu saí da casa da minha avó e fui na casa da minha ex-sogra. E eu achei que por ela estar saudável, com energia, dinâmica, vivendo ali na vida dela, eu achei que quando ela me visse e visse a neta dela de 7 meses, né, um bebê, e minha filha era um bebê perfeito, lindo, maravilhosa, não por ser minha filha, mas bebê já é naturalmente, né, aquela coisa fofa, e minha filha era, coisa mais linda do mundo. E quando eu cheguei, ela simplesmente ignorou. Eu vi assim que ela estava até fazendo crochê, tinha outras pessoas, eu cheguei falando com todo mundo, e ela só olhou assim e ignorou. E aquilo me marcou, gente, de uma maneira que eu vi que o amor a gente não pode pedir, sabe? Se você hoje está implorando para ser amado, se você hoje está implorando por amor, se você está implorando para ser querido ou querida, o amor, ele não se tem valor. Não se tem preço, ele tem um valor inestimado. Ali eu vi que não tinha o que ser feito, porque ela só podia dar aquilo. Ela não tinha amor para dar. A minha avó, daquela situação toda que eu expliquei aqui, ela estava transbordando em amor pela bisneta dela. Mesmo com aquele quadro. E uma outra avó, né, não tinha o amor suficiente. E ali eu não fiquei triste, na hora eu até fiquei chateada. Mas foi uma ficha tão grande que caiu para mim naquele momento que eu falei assim, caramba, a gente só pode dar o que a gente tem. E a gente não pode exigir de ninguém. E eu não sei por que eu tô falando isso hoje, mas tá vindo na minha cabeça deixar aqui esse vídeo e falar para você. Se você tá buscando hoje um amor para sua vida, ou se você tá num relacionamento que você não se sente valorizado e amado o suficiente, saia disso com glamour, com elegância. Saia disso com a cabeça erguida, porque você pode dar muito mais. E já que você pode dar muito mais, você tem total direito de receber o mesmo e a altura. Você não precisa ficar se humilhando, exigindo, pedindo, sofrendo, querendo entender por que aquela pessoa... Não, aquela pessoa tem só isso. Ela só tem isso. E a gente tem muito mais. E a nossa energia atrai muito mais. E eu espero que tenha feito esse sentido. Eu comecei o vídeo falando de uma coisa, acabei misturando com outra. Eu espero que faça sentido para você, mas assim, eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu acho que eu falei tudo que era para ser dito, sabe? Porque eu tenho certeza que pessoas precisavam ouvir essa mensagem. Então dê o seu melhor, seja o seu melhor, porque você vai receber isso também. A hora certa vai chegar para você. Nas suas amizades, no seu campo profissional, no seu campo amoroso, em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente está bem, quando a nossa energia está tratada, tudo flui. A energia, ela é uma só. A energia do dinheiro, do amor, da bondade, da felicidade, essa energia, ela é uma só. Então, quando você estiver bem, tudo vai vir, tudo vai ser. Tudo vai vir junto, sabe? Porque é uma mesma energia. Então você vai melhorar profissionalmente, financeiramente, você vai ter os amores da sua vida em todas as áreas, os melhores amigos que são fiéis, que vão vestir sua camisa, que não vão falar mal de você nem ter inveja. A parentela vai se aproximar aquelas pessoas que são de verdade com a sua verdade. Então a coisa flui. Por isso que é tão importante tratar a nossa energia, sabe? E não espere nada de ninguém. Porque a pessoa só vai dar o que ela tem. Então não espere, só viva o teu melhor, só faça o seu melhor, sabe? Porque no final é o que a gente tem, é isso,
sabe? E tudo fica tão claro. E procure observar o ambiente que você está, assim como eu observo. Procure fazer isso, porque as pessoas, elas dão sinais. Elas demonstram quem elas são, sem palavras, com atitudes. E que você viva o sobrenatural hoje. Beijo.